Vamos falar um pouquinho agora da resolução. Eu fiz esse break e essa era a parte mais chata da apresentação. Porque falou em advogado, falou em direito, todo mundo já torce a cara. E aí você vê que a gente trouxe da lei os conceitos que são fundamentais para vocês no dia a dia. Agora vamos trazê-los à luz da lei para o dia a dia, como isso funciona. Vamos entrar direto na resolução. A base é a 3922, mas veio a 4392 para complementar, colocar outros quesitos. Sempre tem na resolução estes 5 princípios: segurança, rentabilidade. Rentabilidade eu quero muito. Mas cuidado quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque a segurança pode não ser aquela devida. Questão de solvência. Vou ter dinheiro para honrar? O meu ativo sempre vai ser maior em qualquer momento futuro, de hoje para 35 anos para frente. Sempre o meu ativo vai ser maior ou igual ao meu passivo. Aquilo que eu tiver que desembolsar para pagar, eu vou ter condição financeira. Eu sou solvente. Eu sou de São Paulo. Regime próprio do município de São Paulo talvez é um dos que mais tem o rombo gigante no Brasil. Não tem dinheiro para pagar o tesouro que faz o repasse como repartição simples direta. A essência do regime próprio, por desmandos de prefeitos anteriores, os absurdos feitos, gerou todo esse contexto. Liquidez. Eu preciso vender um ativo no mercado. Vai ter quem compre? Ou é aquele mico que o mercado inteiro já sabe, não vai comprar? Ele é líquido para que seja vendido? E a questão da transparência. Tudo, exatamente tudo, você deve informar ao seu servidor. Ele é o dono do dinheiro. E aí vai de novo cutucá-los. Você faz, você entrega, você fiscaliza. Princípio de segurança. Você controla os riscos? Controla de que maneira? Rentabilidade. Você vem batendo a meta atuarial? Solvência. O seu servidor vai conseguir receber ou não o benefício dele lá na frente? Se não tiver dinheiro? Liquidez. Tem dinheiro para pagar lá na frente? Vai ter um ativo que você vai vender e esse ativo vai ser revertido em recurso, moeda, para pagar um investimento? É um investimento não líquido? Você entrou num fundo fechado com um valor gigante de dinheiro, onde esse fundo ele só vai dar a possibilidade de você resgatar seu dinheiro de novo daqui a 18 anos. Teve um regime próprio, aplicou 200 milhões de reais num fundo, ele passou a ser o cotista único, aonde a cota de conversão do dinheiro era fechado? Não era, vocês não podem aplicar quando são fundos, pela própria lei, tudo fundo aberto, mas lá tinha a questão da carência, que a cota convertia de mais 4.500 dias úteis. O dinheiro volta daqui 18 anos. É líquido esse ativo e ele aplicou só 200 milhões de reais. Bom, Lava Jato cuidou, todo mundo cuidou, por um absurdo feito. Transparência. Disponibilizar informações. Cuidado para não acender o sinal vermelho. Cuidado para o Ministério não vir, colocar os seus bens indisponíveis, dar aquela multa gigante para você, Ministério descer de rapel, de helicóptero dentro do Instituto. Não, descer no condomínio de uma dirigente de helicóptero para pegar ela dentro da casa dela. Pode vir de rapel pela janela, você está trabalhando na janela, estoura e está lá, Polícia Federal, não tem problema. Vamos olhar quais são os 3 segmentos que a resolução deixa você investir? São 3. Segmento de renda fixa, segmento de renda variável e os imóveis. Os imóveis é apenas um artigo, a gente vai tratar dele e deixar no final. Para fins de cômputo dos limites da resolução, não são consideradas aplicações no segmento de imóveis. Não entra, é a parte final, não é dinheiro líquido no dia a dia. O que tem nesse artigo de renda fixa, artigo 7º? Vamos olhar só o segmento de renda fixa? Tem uma série de quesitos, de artigos que vocês podem investir, de tipos de investimento. Vamos dar uma resumida.
Essencialmente, vocês têm duas caixinhas para investir. Ou você olha a questão dos títulos públicos federais, lembra que municipal e estadual, lembra das TDAs, tem um monte de coisa aí de ativos lá atrás e acaba indo para lugar nenhum. E os fundos de investimento? Vamos entrar dentro dessas caixinhas. Vamos ver o que cada uma delas tem para nos dizer. Para falar de título público federal, inevitavelmente a gente tem que falar de dívida pública federal, aquilo que o Tesouro emite para captar recurso hoje, prometendo de pagar anos para frente, a uma determinada taxa de juros ou uma taxa pré-fixada. Qual que é a condição da vida dos títulos públicos do que o governo emitiu? Simplesmente isso aqui é 2.958 bilhões. 2.000 bilhões. São sim quase 3 tri de reais o que o governo tem emitido no nosso mercado. E vocês são grandes compradores. A gente vai ver a Pizza, vocês têm uma grande parcela e devem comprar esse tipo de ativo. Só tem maneiras de se comprar. Ia falar, Matheus. Pré-fixados é o tipo de ativo de título público onde você compra o ativo, você já sabe qual é a taxa que você vai ganhar até o vencimento. Taxa flutuante, a nossa famosa Selic, a taxa básica de juros, títulos atrelados à Selic. Títulos cambiais, você vê que o governo tenta fugir, cada dia mais diminuir essa parcela de título cambial. E índices de preço. O sonho do governo é um dia ter essa parcela da pizza azul tornar-se a pizza inteira. Porque aí ele fica com um indicador voltado para índice de inflação, onde nós, cidadãos brasileiros, queremos ter a inflação cada dia menor. Tá? E aqui é o perfil da dívida. Isso é muito interessante, porque vale como lição de casa para vocês no regime próprio. Nota que a barrinha no curto prazo está muito grande, 20%. Tem muito dinheiro para vencer daqui a um ano. Qual é a estratégia do governo? É ir jogando essas barrinhas cada vez mais acima de 5 anos, lá na frente. Não adianta você, na gestão do regime próprio, no dia a dia, estar com um bolo de dinheiro, 90%, 80%, tudo do dinheiro para um mês, porque o seu benefício tem que ser pago daqui a 15, 20, 30 anos. Então você tem que ter essa estrutura diluída, mas com a liquidez sempre necessária para você estar honrando no dia a dia. Então, vai preenchendo mais, cada vez mais longo, vai alongando os seus investimentos, não deixando de olhar as obrigações. Aqui estão vocês, responsáveis por 23% da compra desses títulos públicos. Fundos de investimento no mercado, instituições financeiras, seguradoras e o governo fazendo caixa. Aqui está o gringo, 16% não residentes. Essa é a razão pela qual a gente, por ser ainda um país não tão forte, quando o gringo entra comprando ou sai vendendo os títulos públicos, impacta direto no crescimento ou queda da taxa de juros. Porque ele detém uma parcela considerável, que não é pequena, 16% desse tipo de ativo, e passamos a ser vulneráveis com a simples aptidão dele. E o gringo é assim. Hoje o Brasil serve. Acordou, está mal-humorado, o Brasil já não serve mais. Saca tudo, e isso é o que vai dar oscilação das taxas no dia a dia e que vai impactar o surgimento do mágico, que vai fazer sumir dinheirinhos e rentabilidade, que já a gente vai mostrar. Quanto de reserva em dólar o Brasil tem? A última posição que eu peguei, 377 bi de dólar. Quanto? Vou voltar aqui o slide. 367 bi. Desconsidera que seja dólar. Vamos supor que fosse 377 de reais. Ele consegue pagar a dívida externa, dívida pública federal externa, de 120,80 bilhões na primeira tabelinha? Bilhões com bilhões, 377, aqui são 120. Ele consegue. Então, eu fiquei triste, porque a tia Fátima, lá da quarta série, ela falou: Dom Pedro fez as festas, endividou o Brasil, jamais o Brasil vai conseguir pagar a sua dívida externa. E hoje, a tia Fátima acabou caindo por terra, da quarta série, eu lembro até hoje. Por quê?
Porque a gente consegue pagar a dívida externa tranquilamente. Só que, olha o tamanho da dívida interna, 3 tri, que está na mão de vocês, grande parte dos investimentos, seja ter comprado o título público direto, ou investir nos fundos de investimento, onde grande parcela que está lá dentro são os títulos públicos também. Vamos voltar lá para onde a gente estava? Vamos falar um pouquinho de título público federal. Quais são as características dos principais? Outra colinha, outro post-it. Primeiro post-it era dos prazos dos relatórios. Vocês vão falar, cadê o prazo? Já entregou o relatório do item tal? De PIN, daí. Outra cola é essa. Letra financeira do Tesouro. Você tem que decorar e falar que é pós-fixada Selic. Você não colocou o post-it dentro do veículo para falar sempre do farol quando você sai de casa? Coloca do lado assim, ó, o que é LFT? Rapidinho você decora. LTN, Letra do Tesouro Nacional, e LTNF, Nota do Tesouro Nacional CLF, ambos são prefixados. Você já contrata a taxa hoje daquilo que você vai receber no prazo lá na frente, futuro. A famosa NTNB, isso aqui vocês têm que olhar com muito carinho e comprar sim, para fazer a proteção dos fluxos futuros. E a NTNC é um ativo que, isso é atrelado à IGPM, foi emitido muito lá atrás. Pra vocês terem ideia, tem fundação que comprou a NTNC, a IGPM mais 13% aqui em Brasília. Nós éramos consultores, e essa fundação, há mais de 10 anos, se não foi 15, quando o IGPM estava a 13%, encheu a carteira desse tipo de ativo. Ela tem gordura, superávites e superávites a cada ano. Por quê? Porque se eu tenho uma meta atuarial a 6, tira os índices de inflação, eu tenho 13 comprado, 13% ao ano, eu preciso pagar 6, e sobra aí 7% de gordura ao ano, tranquilamente. Tá? Então esses são os tipos de título. Super importante você estar olhando no mercado. Por quê? Porque grande parte dos regimes próprios, a meta atuarial é IPCA mais 6. Fiz uma visita na sexta-feira antes de vir para cá, arrumei um regime próprio que a meta atuarial é INPC mais 4. Eu fiquei abismado, porque ele já conseguiu evoluir, ele está com a saúde financeira tão boa, que ele foi conseguindo reduzir a taxa de juros da meta atuarial. Ou seja, ele vai ter uma solidez. Isso as fundações já fazem há muito tempo, só que esse regime próprio, eu fiquei 4, ele já está com a taxa de juros a 4%, sendo praticamente o normal de todos são 6%. Quais são as vantagens dos títulos públicos federais? Permite que o investidor diversifique suas aplicações, contemplando cenários de alta ou de baixa de juros e variação da inflação. O título público é considerado de baixo risco quando comparado aos demais títulos disponíveis no mercado. Só que também sempre tem, como tudo na vida, o pró e o contra, as desvantagens. Fique atento. Há risco de perda econômica se considerar a inflação ou a variação da taxa de juros durante o período de maturação do investimento, que é o famoso MTN, a gente vai ver, o mágico. Caso o investidor venda o título antes de seu vencimento no mercado secundário, há risco de receber um valor inferior ao da compra, devido à eventual flutuação da taxa de juros ou, de novo, do contexto da baixa liquidez. Você vai vender, ninguém quer comprar, e aí o investidor já sabe, fala, ah, burrão, comprou o título para 2050, não teve a precaução e agora está vendendo. Eu compro, mas com 10% de deságio, com 20% de deságio, consequentemente deságio para vocês é perda, a rentabilidade vai lá para baixo. Há risco de o governo federal não honrar com os pagamentos devidos aos investidores. Isso seria a última das hipóteses, seria o degringolar do país. A gente jamais torce que a gente chegue num ponto desse, mas a gente tem muita tarefa a ser feita. A situação não é das melhores, todos sabem, e juntos precisamos unir forças para tirar o Brasil desse buraco que está. Fundo de investimento. Para falar de fundo de investimento, a lição de casa é um pouquinho mais árdua, está vindo período de férias, estou sendo na praia, leva essa resolução, a instrução 555 da CVM,
e deixa ela vai tomando a cervejinha e vai lendo uma página, na praia no dia seguinte também. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque ela é bem simples, ela só tem 119 páginas, 15 capítulos, 157 artigos e 5 artigos. Você passa a ver um mundo diferente depois que você lê. Os horizontes vão se abrir. É fantástico, acredito. Muito legal. É através dela que você vai ter a definição do que é um fundo de investimento. Todo mundo aqui já viveu, vive ou sabe o que é um condomínio, seja ele horizontal ou vertical. É todo mundo no mesmo bolo. Ah, mas eu não quero. É condomínio, venceu a maioria, atende. Ah, aquela vaga na minha garagem. Não quero. Eu tenho uma caminhonete gigante. Não cabe nem numa vaga normal. Aí tem que pegar duas. Aí o condomínio, ou seja, o cara chegou para mim e falei na Assembleia, não, mas eu preciso, antes de começar o sorteio, eu fiz para cutucar. Lógico que é um absurdo que eu vou falar. Vamos selecionar as vagas maiores, porque aí a gente já separa quem tem carro grande. Quase que eu não vou apoiar ele. Mas aí o condomínio chegou e falou assim, sabe o que você faz? O zelador, o síndico, ele falou assim, alto e bom som, vende o seu carro, compra um carro, esse aqui é um caminhão. Ou seja, eu estou dentro de um condomínio, está todo mundo junto. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos. Vamos fazer um fundo de investimento hoje? O Marcos, que está ali, vai passar uma sacolinha, cada um vai dar quanto tem no bolso. A gente joga tudo numa cesta. Só que aí, o que acontece? Antes de acabar a apresentação, já está constituído o fundo de investimento. A gente conseguiu hoje R$1 milhão aqui. Só que um deu 100 mil, outro deu 50 mil. Ou seja, a proporção de que cada um deu para fazer esse fundo de investimento hoje, vai ser a sua participação, o seu pedaço da pizza neste fundo de investimento. Quando você pega e aplica recursos no fundo, você está comprando uma determinada quantidade de cotas. E o que vai evoluir no dia a dia para você fazer o preço desse fundo é o valor da cota. Então é muito simples. Você comprou hoje uma quantidade de cotas. Você quer saber quanto você tem daqui a um mês? Vai lá naquele último dia útil do mês, vê quanto está o valor da cota do fundo e multiplica pela quantidade de cotas que você adquiriu. A palavrinha vem lá do latim com, reunião, domínio, propriedade, ou seja, está todo mundo dentro do mesmo barco. Da denominação do fundo deve constar a expressão fundo de investimento, acrescida a referência à classificação do fundo. Então é fundo de investimento, está criando um nome próprio, um nome e sobrenome. O nome é fundo de investimento, como João Paulo, João Henrique. E a classificação do fundo, então é fundo de investimento em ações, fundo de investimento multimercado, fundo de investimento em renda fixa. Depois vai cada renda fixa, vai ter um monte de derivação. Mas a característica do fundo, ao ler o nome do fundo, você já sabe para que ele se destina. Volta aqui de novo a questão do investidor qualificado, do profissional proveniente do contexto do progestão. O fundo deve ter escrituração contábil própria, devendo as suas contas e demonstrações contábeis ser segregadas da do administrador. Não pode estar no mesmo balaio. Por isso que às vezes quando o banco que você investiu, o banco quebrou. Calma, não se desespere, você não perdeu tudo. Por quê? Porque se o fundo estiver devidamente registrado, ele é uma empresa, ele é um CNPJ próprio. Aonde não vai se confundir com a quebra do CNPJ do banco. Agora é lógico, se dentro do fundo tiver ativos que o banco emitiu e o fundo comprou, você vai ter a perda correspondente àquele valor do ativo daquele determinado banco que acabou de quebrar. Ou seja, tem que ter um CNPJ próprio fundo, porque ele é uma pessoa jurídica. Da mesma maneira que ele é uma pessoa jurídica, e eu falei que ia passar algumas coisas, depois eu vou voltar nesse aqui e nesse, ele tem pessoas que trabalham dentro da pessoa jurídica. Uma empresa é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Tem lá diretor, tem um monte de gente que trabalha dentro da empresa. Quem que trabalha dentro da empresa do fundo? Tem o gestor, que vai ser o responsável pela compra e venda dos ativos. Tem um administrador, que é o responsável legal, como se fosse o fundo. Se acontecer alguma coisa, o primeiro nome que vai ser responsabilizado sou eu. Eu, administrador, é o responsável. O distribuidor, a figura que eu mencionei que faz a venda das cotas.
e o custodiante, que faz a marcação ao mercado, contabiliza a carteira. O custodiante é quem faz a guarda desse fundo. O fundo ele tem como se fosse um armário, a brincadeira vale. Cada fundo tem que estar no armário, numa gavetinha, lá devidamente custodiado, devidamente registrado. É como se fosse lá puxar a gavetinha e falar, esse é o fundo que eu invisto, tem uma pasta lá falando que é o fundo que vocês têm cotas. Tá? Então tem pessoas que são fundamentais. Agora o que não pode, e o credenciamento deixou muito claro, você tem figuras distintas, com CNPJs distintos, que atuam para prestar serviços para o fundo de investimento. Não adianta querer fazer o credenciamento utilizando, eu vou credenciar o fundo como custodiante, só porque o custodiante tem um nome bem reconhecido no mercado, sendo que quem vai comprar e vender é um baita de um safado. E vai dar problema na hora da rentabilidade do dia a dia do seu fundo. Então, atente. Tem que ir lá credenciar o administrador, o gestor. Não adianta fazer manobra, pega um nome grande, relevante no mercado. Se uma das 4 figuras dessa já é um nome grande no mercado, só credencia esse. Não se preocupa com as demais pessoas que trabalham dentro do fundo. Vai dar problema, certeza. Tá? Tomem cuidado. Vamos voltar aqui nesse aqui rapidinho. É só para vocês entenderem como se dá o dia a dia. Você é o cotista, você tem dinheiro, você quer entrar no fundo de investimento. Na hora que você põe o seu dinheiro, o fundo vai ter um valor da cota e você vai receber o quê? Um número de cotas, uma quantidade fixa de cotas. Simples assim. E aí você só vai ter essa mão quando você tiver as cotas. Você vai transformar pelo valor da cota em moeda. Quando você tiver moeda, tem o valor da cota, você transforma em quantidade de cotas. A maneira que você entra no fundo, a maneira que você sai. Quando você sai, você está falando, essa quantidade de cotas que eu tenho, eu não quero mais. Transforma ela em dinheiro. Pego a quantidade de cotas emitidas que eu tenho, qual que é o valor da cota no dia, o banco me devolve o recurso financeiro. Simples assim. Muito importante vocês saberem da questão dos fundos abertos, a diferença dos fundos fechados. No aberto permite a movimentação dos cotistas, entra e sai a hora que quiser. Pela CVM é obrigatório fazer a marcação ao mercado dia a dia dos investimentos, por quê? Para dar condições equânimes de quem entra e de quem sai, para ninguém ficar com dinheiro a mais ou a menos. Não é uma comunhão de recursos, não está todo mundo junto, então dê condições iguais para quem quiser entrar ou sair do fundo, através das aplicações e dos resgates. É livre para a entrada de novos investidores. Nos fechados, que são fundos um pouco mais arriscados, que vocês podem investir na categoria de renda variável, que depois a gente vai falar, não permite a entrada de novos cotistas. Você vai falar, está aberto agora para captar, só que daqui uma semana fechou, aí aquele cara que investiu 200 milhões, vai esperar 18 anos para ter o dinheiro de volta. Fechou, pode choramingar, espernear, não vem o dinheiro, não tem quem faça o dinheiro voltar. Por quê? Porque o mercado financeiro no Brasil funciona da seguinte maneira: antes de você aplicar, tem um termo de adesão do fundo, de risco de adesão, que você vai assinar, falando, eu concordo com tudo que está aí dentro. E aí, parece que não foi olhado que a cota convertia depois de 18 anos. E esse dinheiro se perdeu. Existe prazo para resgate de novas aplicações e nichos específicos de mercado. Então são fundos mais específicos, vocês podem olhar sim, a legislação permite, mas tem que ter um baita cuidado. Por favor. Proporção ideal de aplicação. Então, aqui eu já te mostro o que a lei deixa vocês investirem, tá? Eu vou já direto lá na frente, depois eu volto, tá? Que a gente vai mostrar essa questão do mágico aqui. Acho que mais 1 horinha, 1 hora e meia a gente acaba. Tá aqui, ó, quer ver, ó? Ronaldo. Oi. São mais uns 10 minutinhos. Sim. Olha lá, escutei acho que esse tempo vai ter que ser revisto, hein? Ó, tá aqui, ó. No finalzinho, só para mostrar a tabelinha da renda variável, o que a lei permite desses fundos mais estruturados. E tem um fique atento ali, ó. Tá aqui, ó. Fundo de
investimento em participações, os famosos FIPs, pela legislação, o máximo que você pode ter é 5% do total dos seus recursos. Só 5%. Esse tipo de fundo de investimento e participação é um fundo onde serão projetos, isso o Brasil precisa muito, e vocês seriam os financiadores. O Brasil precisa sim investir em infraestrutura, em portos, aeroportos, e é através deste veículo do FIP, aonde vocês investem o dinheiro, e aí ele vai fazer projetos de grandes portes, para que de fato o Brasil venha a crescer, e para crescer precisa ter quem financie, quem ajude. Vale a pena vocês ajudarem. Só que tem que olhar direitinho qual que é a estrutura do fundo, quem é que está vendendo para vocês, qual que é o banco que está por trás, tem solidez, ou esse banco daqui 2 anos, 3 não tem mais, e o fundo vai todo por água abaixo. Tem que ter análise bem precisa. Tem outro tipo que vocês podem investir, são os fundos de investimento imobiliário, que também são 5%. Você compra cotas de fundo de investimento imobiliário, e é prazo fechado também, ou seja, se você quiser sair de um fundo de investimento imobiliário, você tem que negociar suas ações na bolsa e vai cair aquele contexto. O mercado vai estar vendo que você está querendo sair daquilo que era para muito tempo lá na frente, é porque você fez algum gerenciamento errado. E, consequentemente, ele vai te penalizar colocando essas cotas como deságio, você vai ter perda financeira. Isso tudo no âmbito da renda variável. Está classificado aqui pela resolução, então você já poderia ter aqui 10%. No fundo imobiliário, por exemplo, é quando um fundo pega vários prédios e o cotista vai ganhar o aluguel de quem alugar aqueles prédios, aquelas salas comerciais, um exemplo, mas tem inúmeros outros. Então você passa a receber a rentabilidade dos aluguéis dentro de um fundo imobiliário, por exemplo. Tá? Na parte da renda fixa, há anos atrás, o Ministério liberou que vocês pudessem comprar fundos onde dentro só teria título público, que são aquelas NTNBs que tem a taxa de inflação para fazer o par com a meta atuarial, e deixou que vocês comprassem fundos fechados na parte da renda fixa só com título público. E depois meio que caiu em desuso, até uma pena que o mercado praticamente deixou de oferecer, mas era algo muito bom, porque alguns que vieram ao mercado, você não sentia a oscilação da taxa, consequentemente não sentia a oscilação da rentabilidade. Você via a curva começar no dia da data da compra o seu rendimento e ia sempre acruando, capitalizando dia a dia os rendimentos. Não fica na questão da flutuação, que é o passo que eu vou mostrar agora, que é o conceito de curva de mercado, o porquê que o mágico aparece, que é o ponto fundamental para a gente conversar aqui. Curva e mercado. Praticamente todos os investimentos de vocês hoje estão marcados a mercado. Oscila diariamente. E foi engraçado porque tinha um instituto que a gente conversou, ia pagar folha na sexta-feira. Aí na segunda-feira pegou o dinheiro da folha e investiu no fundo. Falou, não, vou aproveitar, vamos deixar parado esses 4 dias úteis, vou ganhar um dinheirinho. E aplicou num fundo que era super volátil, era um fundo IMA. Quando ele aplicou lá 3 milhões. Quando foi na sexta-feira, o fundo estava 2.900. E a briga com o gerente, cadê meu 100? Você roubou, cadê? Eu mandei 3, é verdade. O gerente falou, meu querido, desculpa. O mercado trouxe um mágico, esse mágico levou seus 100 mil reais. Eu não posso fazer, liga para o mágico. E aí, por que acontece o mágico? Porque é interessante, ó. Você e seu instituto do lado aplicaram no mesmo dia. Só que você é o azulzinho e o instituto do lado é o vermelhinho. Nota que você não vai ter dor de cabeça nunca na sua vida até o prazo de vencimento do ativo. Só que aí, neste momento, mal você aplicou, no dia seguinte já toca o seu telefone. É o instituto vizinho. E aí, está ganhando quanto? Ah, eu estou ganhando meu querer, de grão em grão a galinha enche o papo. Nossa, mas você está deixando de ganhar? Olha quanto eu estou ganhando já. Fala, tá bom, não tem problema. Espera um pouquinho. Você fica com aquela raiva, você não quer dar resposta, né? Aí deixa passar uns dias, vai tocar o telefone no instituto lá. Só que você pode ligar 30 vezes, 40, 50, 60, ninguém vai atender. Porque você quer perguntar agora, e aí, tá tudo bem? Aquela aplicação que a gente fez junto. Como que está o rendimento?
Você está lá, galinha, quer, dia a dia pingando. Ele não vai atender o telefone por um grande tempo, porque ele está lá embaixo. E aí, amigo, manda e-mail, WhatsApp, fez nada, o cara sumiu, desapareceu. Aí ele volta, começa a tocar o telefone de novo aqui. E aí, amigo? O mercado faz isso. Apenas uma fórmula mágica que é responsável por isso. Uma fração. O valor final do ativo, eu vou dar um exemplo de pré-fixado, ele não altera, porque é aquilo que está praticamente contratado lá na data de vencimento. Só que embaixo está no denominador imputando a taxa de mercado. E a taxa de mercado diariamente é uma, é outra, difere, altera. Ou seja, como isso é uma fração, e lembrar que o denominador é inversamente proporcional ao valor do ativo, a marcação ao mercado, o que acontece quando a taxa de mercado estiver caindo? Ele é inversamente proporcional, o denominador cada dia vai ficar menor, consequentemente o valor do ativo vai ficar maior. E o reverso vale. Começou o estresse, começaram as taxas a se elevar, perspectiva do Brasil, o buraco é mais embaixo, não é só esse. Na verdade, você pensou que era um poço, mas não, era poço artesiano. É mais lá embaixo ainda, então vai ter mais estresse. A taxa de mercado começa a subir. Consequentemente, o denominador passa a ser cada dia maior, o valor do ativo cada dia menor. Então, o exemplo que eu dou, e aqui está o mágico, ó, põe um prazo para uma LTN que você investe R$1.000, uma taxa de juros só de 10%. Os juros é 100 para um ano. Moral da história, qual o valor final do ativo? O 1.000 que você investiu, mais R$100 da taxa de juros. Esse valor aqui, ó, para doer o ouvido, é imexível. Não se altera, não depende de nada. Só que o que altera é a taxa embaixo. Então vamos supor que agora você sabe que a taxa hoje estaria 10,75, exemplo didático, porque a nossa já está em 14. E tem uma reunião do Copom que está o mercado inteiro dizendo que vai para 11,75, vai ter aumento de 1%. Também exemplo didático, a perspectiva é que essa taxa hoje de 14 termine o ano a 13,75 e o relatório Focus para o ano que vem é que ela vá a 10,75, que cai a 3 pontos percentuais para o ano de 2017, pelo último relatório Focus que eu olhei. Relatório Focus do Banco Central sai toda segunda-feira. É bom para vocês olharem. Moral da história, está subindo 1% a taxa de juros. O que acontece com o valor do ativo? Ele valia 9,93, subiu 1%, ele passou a valer 9,84. Ou seja, o mágico levou R$ 8,89 do seu dinheiro. Aplicou 3 milhões, tinha 2.900 para pagar a folha. O dinheirinho que você queria rentabilizar um pouco, o tiro saiu pela culatra, ficou faltando 100 mil, você teve que pegar mais dinheiro. E o gerente do banco não devolveu. Ah, mas cadê a parceria? E não tem que devolver mesmo. A culpa é sua, você tem que saber que o mágico existe. E aí você faz o quê? Por que isso acontece? Oh meu Deus, qual que é a sua foto? Qual que é a sua cara? É você aqui? É você, a nuvem cinza? Oh céus, o que acontece comigo? Não acontece nada, liga para o mágico. Né? A formulinha. Como que eu tiro esse dinheiro da cartola? Juro que 10 minutos acaba. Resumindo. Ó, taxa está subindo, cenário de estresse. Taxa está caindo, cenário de normalidade. Você já sabe, está subindo taxa, e olha que tem anos e anos, até agora há pouco começou a redução, a taxa mês a mês só subia. E quando você pega os seus investimentos, agora eu estou defendendo de unhas e dentes o diretor e o comitê de investimento. E você, conselho fiscal, cadê o dinheiro? Está sumindo, olha negativo. Não, eles não têm culpa. Se foi tudo bonitinho, credenciado a instituição, eles não têm culpa. É o mercado culpado. É o mercado que o risco Brasil, a credibilidade do Brasil está ficando cada vez menor, nessa ocasião que eu estou mencionando, a taxa começa a subir cada vez mais, influencia o mágico leva o seu dinheiro. Não é culpa do diretor, não é culpa do comitê de investimento. Onde já se viu fazer essa aplicação em renda fixa? E aí eu brinco, essa é doer os ouvidos. Não tem nada mais fixo que a renda variável.
não tem nada mais variável que a renda fixa. A renda fixa, o dinheiro some. Na renda variável, se você comprar ação, seja ela de qual empresa for, por R$10, você só vai perder dinheiro que você quiser. Você só vai vender quando tiver 11. A não ser que, a menos que isso também, anos e anos, não tem problema, mas você não vai perder dinheiro. Você vai ter um custo de oportunidade. Mas a renda fixa, em um dia, dependendo do fundo que você investir, o dinheiro já não é mais o mesmo ali na frente. Então nota, isso aqui é muito legal. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e ela já sabe, ela já me ajuda. Eu falei para ela, tá vendo essa tabelinha aqui? Onde tem cada um dos benchmarks, IMAB 5+, que são os títulos de mais longo prazo, o famoso IMAB, o IMAB 5 que é de curto, o índice prefixado e o CDI. Peguei no período onde era normalidade, que é essa cartilha que vocês têm que buscar, que vocês têm que seguir. O IMAB 5+, dos mais longos, deu no período 17%. Quem menos deu, que esse dinheiro CDI é para banco no dia a dia, não é para regime próprio, você tem que ter, mas não uma parcela considerável, rendeu 5%. Aí eu chamei minha filha, 1 ano e meio. Filha, o que está em último põe em primeiro, o que está em penúltimo põe em segundo. Ela foi lá e fez a tabelinha do lado. No período do lado, a correspondência é incrível. Aquilo que rendeu menos de tudo é o que mais rendeu no período. E nota, 2 de janeiro de 13 para 31 de janeiro de 14. 1 ano e 1 mês de só subindo. Todo dia a rentabilidade era menor, o fundo andando para trás. O que era o penúltimo colocado, ela colocou em segundo. O que era o primeiro colocado, ela colocou em último. Esse aqui penúltimo. Esse aqui não tem como alternar, ele permaneceu no meio. Moral da história, aquilo, quando o Brasil estava tendo uma posição melhor, era o melhor dos investimentos. Começou crise, começou desconfiança, descredibilidade no país, passou a ser o pior dos investimentos, e a renda fixa rendendo muito negativo, mas muito, menos 12, e quem estava nesse tipo de ativo, menos 20. A pancada da renda fixa. E aí de novo eu brinquei, tinha 2 cartolinas, o gráfico da variação das taxas, essa é a taxa que você encontra no mercado, dia a dia ela oscila, e tem o valor de um fundo, por exemplo, que tinha variação de IMAB. As 2 cartolinas separadas, eu falei, filha, junta agora, ela juntou. Na hora que ela juntou, olha que incrível, pela questão da fórmula que a gente falou, como é inversamente proporcional, a taxa subiu, o que aconteceu com a rentabilidade? É como se fosse colocar um espelho aqui simétrico, e rebatir o que estava em cima, jogando para baixo. É lógico que não é exatamente na mesma escala, por quê? Porque o IMAB é uma cesta de títulos de NTNBs. Tem 2050, 2045 com diversos vencimentos. Eu peguei só uma para comparar, por isso que a escala não dá certinha, porque aqui é uma cesta, aqui é um só. Tá? E aqui a parte super legal. Você tem que... Nota, você fala, então meu regime próprio, a gente não vai correr risco, a gente odeia risco, a gente fica desesperado com risco. Você também não tomar risco, você está sendo omisso, porque você sabe que a rentabilidade que não tendo risco vai ser desse tamanho, e desse tamanho você não vai pagar seus benefícios futuros. Tem que tomar risco sim, mas comedido e controlado. Então você está aqui no risco e no retorno. Você vai subindo degraus de risco, está no CDI, vai dando novos degraus até chegar naquilo lá. Enquanto tudo está normal. Aconteceu um estresse, coloca um espelho embaixo aqui, e rebate. O que acontece com cada um deles? O grau de risco vai permanecer, só que o retorno, o retorno passa a ser o melhor de todos os CDI, o pior de todos o IMAB e o IMAB 5+, e o negativo. Tá? Sobre a questão do segmento, mesma coisa. A resolução não deixa vocês investirem em 3 segmentos? Você vai subindo degraus de investimentos, de multimercado para renda variável. Num cenário normal, o risco da renda variável é maior? Mas você quer um retorno maior. Deu crise, começou a subir taxa, começa a coçar a cabeça. Vai dar problema. Por quê? Porque eles vão vir para baixo com retorno e a questão da renda variável. Tá?
3 slides para a gente finalizar. Vou lá na frente agora. Vai ficar uma lição de casazinha. Está muito legal esse material. Fique atento para cada tipo de investimento, quais são as vantagens para vocês lerem. Eu fiz questão falando, nossa, mas ele não se programou para fazer tantos slides e fazer a apresentação? Não, é proposital. É proposital porque essa lição de casa, o conteúdo que tem para vocês olharem, é fundamental pelo que a gente conversou no dia de hoje. É simplesmente para mostrar um ponto que é a questão da previdência toda. A gente está desesperado porque eu voltei da tia Fátima. Lembra da tia Fátima? A população brasileira que sempre foi pirâmide, toda a prova caía. Qual o perfil da demografia da população no Brasil? Sempre nasce muita gente, taxa de nascimento gigantesco, só que não consegue sobreviver, o topo da pirâmide é muito pequena. Essa é a foto de 1950. O que vem acontecendo? Vem acontecendo que nem comigo, vai engordando, as faixas intermediárias já estão ficando maiores, isso é a foto de 2010, e pasmem, 2060. Aqui é só para vocês refletirem, não estou falando se está certo, se está errado, algo tem que ser feito. Como vai se fazer, está em discussão. Mas a gente já está contratado, um problema gigantesco que a gente viu a Europa quase falir, porque hoje não tem mão de obra, a gente hoje já é uma Espanha. Hoje a gente já é uma Itália, porque a gente está exatamente no mesmo caminho, os mesmos capítulos, só que a gente já sabe o final do filme. Por quê? Porque a base está cada dia menor. Pra vocês terem ideia, os casais antigamente tinham 2, 3 filhos, o número hoje já está abaixo de 2, 1.5, 1.7. Ninguém... É que eles que não estão treinando, mas pode ser também. Mas não estão nascendo e, consequentemente... Aqui vai ficando na melhor idade cada vez mais gente. Só para ter ideia, eu vou enrolando, mas na Noruega, Estados Unidos e Dinamarca, 67 anos é para se aposentar homem e mulher. Alemanha, México, Reino Unido e Espanha, 65 anos homem e mulher. Até a Argentina já tem idade mínima de 65 para homem e 60 mulher. No Brasil, não há idade mínima. Na média, quem se aposenta por tempo de contribuição tem 55 anos o homem, 52 a mulher. Último slide, cadê? Contra a minha vontade e contra o pedido de muitos, mas tudo bem, vamos tomar agora. O que vocês têm que fazer? Que não é simples, isso de fato não tem como vocês fazerem, vocês não têm a ferramenta lá dentro para fazer, que é pegar toda a projeção dos fluxos de ativos, juntar com o seu risco atuarial do passivo, e aí tem que contratar alguém, porque o estudo matemático é muito rebuscado, de te dar o gerenciamento do ativo do passivo, ou seja, junta a sua carteira atual, pega o cálculo atuarial, para justamente este estudo te falar, você tem que ficar com a sua carteira 5% para um mês, 2, um ano, 20% para daqui a um ano a 5 anos, e joga grande parte desse dinheiro lá na frente, que é lá na frente que está o pepino. Só faz a reflexão, acabou de entrar ontem no seu regime próprio um garoto no concurso com 18 anos. Faz a conta para ele contribuir 35. Tem 35 para ele tornar-se elegível e depois quantos anos mais para frente de pagar o benefício. Pega o título mais novo que o Brasil tem, que é 2050, 55, faz a conta. Esse título tem só para travar a parte de contribuição desse garoto de 18 anos. E depois que ele tornar-se elegível, como que você vai proteger? Então, através de um estudo desse que você consegue ver a luz no final do túnel. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha que falar. Não, eu fico aqui, depois, o meu contato, então eu uso o meu contato, porque se dá para responder através de um contato. Peguem meu contato e a gente conversa bastante, manda e-mail, a gente tira dúvidas, tá? Fiquem à vontade. A gente está com vocês, pelo lado do bem, para progredirmos juntos de mãos dadas. Muito obrigado.